para colocar as palavras na boca do bonequinho que ele mesmo não queria assumir. Tipo um ventríloco. O bonequinho falava o que o bobo pensava, e aí, se o rei se ofendesse, era só falar: ué, foi o bonequinho. Genial, burocracia da verdade. Alguns foram longe demais e perderam a cabeça de verdade. Mas a regra era clara: o bobo tinha imunidade para falar o que ninguém mais podia. E a sociedade inteira sabia disso. Inclusive, havia uma coisa medieval chamada Festa dos Bobos, que rolava no dia 1º do ano. Por 24 horas, todas as convenções eram suspensas. O clero baixo parodiava os rituais sagrados. Os pobres podiam zoar os ricos. Era uma válvula de escape institucional para a sociedade não explodir. A igreja depois proibiu, óbvio. Igreja sempre proíbe o que mantém as pessoas vivas por dentro. Mas presta atenção numa coisa. Por que era o bobo? Por que justamente ele? Por que não um conselheiro sério, um filósofo da corte ou um sacerdote experiente? Porque quando uma verdade é insuportável, ninguém aguenta ouvir do cara sério. Ouvir uma crítica de um cara de terno é humilhação. Ouvir a mesma crítica embrulhada numa piada de um cara de chapéu de guiso é aceitável. Engraçado até, funciona. A piada é o único veículo capaz de transportar a verdade pesada sem matar quem recebe. Kierkegaard, no século XIX, escreveu uma parábola sobre isso que me persegue até hoje. Vai assim: pegou fogo no camarim de um teatro. O palhaço sai correndo para avisar a plateia que o lugar está queimando. A plateia ri, acha que faz parte do espetáculo, aplaude. O palhaço repete o aviso, mais nervoso. A plateia ri mais, aplaude mais. E aí ele enterra o pensamento com uma frase que eu queria que ninguém precisasse ler. É assim que o mundo vai acabar, com aplausos gerais de gente esperta que acha que é piada. Para tudo um segundo. Quantas pessoas estão te avisando agora que algo importante na sua vida está pegando fogo? E você está rindo, aplaudindo, achando engraçado. Porque o palhaço só vira sério para quem aceita ser bobo junto com ele. E aqui tem um movimento sombrio que vale a pena registrar. Quando o bobo começa a se levar a sério demais, quando a função engole a pessoa, ele se transforma. Vira o que a psicologia junguiana chama de sombra. O Coringa, esse personagem que virou ícone universal, é exatamente isso. O bobo que foi obrigado a entreter por tempo demais e finalmente surtou. Ninguém aguenta ser engraçado o tempo todo. Vira veneno. Existe um caso específico que ilustra isso melhor que qualquer outro. Foi um cara que zoava sem parar todo mundo, que se achava sábio, e foi condenado à morte por isso. Sócrates era um bobo profissional. Sócrates foi morto por ser muito chato. Essa é a verdade que ninguém te conta na escola. Quando ensinam ele, fica todo aquele papo de filósofo Marte morreu pelas convicções, blá blá blá. Não, Sócrates morreu porque encheu o saco da elite ateniense por décadas. Ele era um bobo profissional, e profissional bom é caro de tolerar. Funcionava bem assim: ele chegava num cara importante de Atenas, um político, um juiz, um general, sei lá, e falava todo humilde: olha, eu não sei de nada, mas você é considerado o maior especialista em justiça da cidade. Me explica o que é justiça. O cara explicava. Sócrates fazia uma pergunta sobre uma contradição. O cara reformulava. Sócrates fazia outra pergunta. Em meia hora, o sujeito estava gaguejando, descobrindo que não fazia ideia do que estava falando, na frente da praça pública inteira. Sócrates fingia ser bobo para revelar que o sábio da história era o bobo de verdade. É o mesmo método do bobo da corte que eu acabei de descrever, só que sem chapéu engraçado. Sócrates andava descalço, cabelo bagunçado, barriguinha, casado com uma mulher famosa por ser insuportável. Ele não tinha poder oficial, era um vagabundo que fazia perguntas e mesmo assim os caras mais poderosos da Grécia o odiavam. Por quê? Porque ele provava no debate todo dia que eles eram fraudes, pessoas em posição de autoridade que não sabiam justificar a própria autoridade. Reis sem coroa. E ele resumia o método numa frase que é, talvez, a melhor declaração filosófica já feita. Conhecimento da própria ignorância é, em si, um tipo de conhecimento. Talvez o mais importante. Shakespeare, 1500 anos depois, traduziu isso com outra cirurgia. O bobo se acha sábio. O sábio sabe que é bobo. Escuta isso 2 vezes. Tem coisa para desempacotar a vida toda aí.